Tais monumentos não foram feitos com o trabalho braçal. Isso é um engano que os cientistas cometem ao interpretá-los em termos da atual capacidade humana e devido ao desconhecimento das técnicas empregadas naquele tempo. As teorias atuais se ressentem de lógica. A confusão ainda é maior devido à interpretação religiosa que se dá atualmente aos fatos, ou melhor, somente religiosa. É preciso unir as duas coisas, os atos psicofísicos e as finalidades do espírito, para se ter uma ideia mais precisa. Já lhe disse antes que não só os monumentos, como também as cidades foram feitos mediante processos fisioquímicos e forças magnéticas. Eles colocavam nessas construções o fervor quase fanático que os técnicos de carro de corrida empregam hoje nas suas máquinas. Os construtores eram os nobres, os sacerdotes e os especialistas nas várias áreas de artes e ciências, principalmente os astrônomos. O povo mesmo, as massas daqueles tempos, eram apenas espectadores. Aliás, isso pode ser facilmente verificado nos episódios registrados nas épocas mais recentes, como por exemplo no século XVI da era atual. Toda a classificação sociológica dos povos antigos demonstra sempre essa defasagem entre os círculos dominadores e a massa. Página 201. Reflexão em 24 de agosto de 2021. A distância em todos os níveis do ser era abismal, e assemelhada seria se comparada ao momento atual da humanidade, ao indígena vivendo do meio ambiente e o astronauta residindo numa estação espacial na atmosfera terrestre. A comunicação entre as partes nem sempre era fluente devido a esta tal defasagem apontada por Amânto, o que ocorre com frequência em nossa própria doutrina. Percebam que já se passaram mais de 50 anos que a doutrina deste amanhecer fora implantada no entorno de Brasília, e a mensagem continua a mesma, sendo emitida por diversificada classe de mestres, mentores espirituais, e esta repetição, a ação que parece enfatizar, nada mais é do que a dificuldade que temos em assimilar os ensinamentos que eles tentam nos passar. Neste sentido, os rituais ajudam a fazer funcionar, ainda que seja parcialmente, nossa capacidade mediúnica, pois, baseado nas leis e orientações, executamos na maioria das vezes algo muito além de nossa mentalidade. Podemos com certeza apurar que, em expressiva maioria, os jaguares operam as leis de forma totalmente inconsciente, ainda que do ponto de vista do doutrinador. A cegueira é uma deficiência natural em nosso meio humano, mas há meios de encurtar o processo do despertar com algumas práticas muito simples, como, por exemplo, o hábito da leitura. Sugere-se que somos frutos do que lemos ou da ausência deste hábito. No mundo atual, tecnológico, o atraso espiritual tem sido alimentado, pois os olhos de boa parte de todas as gerações viventes estão voltados para o entretenimento fomentado pela indústria que se propõe a enriquecer enquanto os outros perdem tempo de vida com o supérfluo. Tudo bem tirar algum tempo para algumas risadas, sem o compromisso com a própria evolução, mas percebam como nossos jovens estão vidrados em seus celulares, vivendo na maioria das vezes o pior da falsa realidade alheia. Para quem está minimamente desperto, é desesperador às vezes observar o tempo que se gasta assistindo na internet vídeos que, na melhor das hipóteses, nos acrescenta um passo novo na dança dos encantados. Sim, há um encantamento, a ciência do magnetismo sendo usado de forma contrária a uma desejada libertação do espírito. Ninguém aqui em sã consciência ousaria dizer que o avanço tecnológico
seja um mal que vem para o bem da humanidade. Mas podemos, com poucas observações, concluir que talvez seja um bem muito mal aproveitado no presente momento. Um questionamento muito pertinente ao assunto aqui evocado seria o seguinte: estamos de fato dominando a tecnologia ou o contrário? É normal hoje em dia, principalmente entre os jovens, perder-se literalmente a cabeça, o equilíbrio e a serenidade ao perceber que o seu aparelho celular não recebe o sinal da internet, impedindo a navegação por todo o universo paralelo de entretenimento concedido pela rede. Ao passo que muito menor importância se dá quando um familiar cai doente ou até mesmo perde a vida. É fato, em boa parte dos casos, a atenção superlativa vai para a ausência de sinal, e isso está dentro de uma rotina comum, normal. Há pouco tempo, as famílias ainda sentavam-se à mesa para um café, um almoço ou uma comemoração, e a indiferença era para o telefone tocando numa hora inadequada. Hoje, sente-se inadequado aquele que clama por uma atenção parecida com a dada ao celular, a um parente amado, que, alheio ao que se passa à mesa, mal come, muito menos se comunica e, o pior, quebra definitivamente um dos elos mais importantes da sociedade humana, que é o convívio coletivo. Pessoas da minha idade estão se sentindo cada vez mais isoladas, exiladas dentro de suas próprias famílias, onde, se possível, claro que em alguns casos e sem generalizar, o indivíduo inadequado ao vício tecnológico seria facilmente trocado por uma versão mais nova de si mesmo, a fim de que este possa se conectar com os demais. Enquanto naquele passado distante faltava capacidade comunicativa entre selvagens e sacerdotes para uma convivência e transferência de ensinamentos mais profícua, vemos no hoje sobrar ferramentas de interação e faltar comunicabilidade entre pais e filhos e vice-versa. Muitas qualidades genéticas podem e sempre serão repassadas através dos cromossomos, mas a moral e educação espiritual só podem ser transmitidos pelo exemplo, muitas das vezes comunicativo, e neste ponto é desastroso perceber que neste campo tão importante estejamos nos tornando tão primitivos. Salve Deus!